Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Assim está escrito: Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre áreas onde precisamos ser renovados. O texto que li, ele retrata-nos um momento triste, sombrio e perigoso na vida do povo de Israel, tão somente por não atender à orientação de Deus através do profeta Jeremias, para que então não fosse subjugado por Babilônia, perdendo o direito à terra, ao templo, à sua estabilidade, sendo levado para uma outra terra estranha, cativo, sem a liberdade que lhe era própria na sua terra. Mas nós observamos que isto tudo aconteceu porque eles fecharam os ouvidos, os olhos e o coração para não ouvir, não entender e não ver o futuro sombrio que estava se aproximando deles por conta da iniquidade que haviam praticado, a desobediência. Rejeitaram ao Senhor, a fonte de água viva, e cavaram para eles cisternas rotas. E quando a palavra de Deus veio, orientando-os, eles decidiram desobedecer à orientação do Senhor. Então nada mais restou a eles senão serem levados cativos para um cativeiro com uma duração de 70 anos. Quantos que entraram no cativeiro e não tiveram a felicidade de retornar, morreram no cativeiro. Outros, ao término do cativeiro, quando lhes foi dado a oportunidade para voltarem à sua terra, à sua nação, para reconstruí-la e novamente voltar ao seu lugar de origem, alguns desprezaram esta oportunidade e permaneceram continuar na Babilônia, visto que o espírito de Babilônia já tinha entrado no coração deles. Mas, quando Jeremias escreve Lamentações, é de um povo que entendeu, embora tardiamente, o que tinham feito e que precisavam agora se colocar diante de Deus em razão dos sofrimentos, das aflições, dos perigos, das tristezas pelas quais eles estavam atravessando, e vinha-lhes à lembrança o momento anterior, quando eles viviam no seu local, tinham segurança, tinham liberdade de ir e vir, estavam próximos ao templo, porém todas as coisas que lhe eram úteis da parte de Deus foram então rejeitadas, e por isso eles passaram a viver esta vida de sofrimento. E no lugar onde eles foram levados cativo, vinha-lhes a lembrança, o momento anterior da sua vida, e que agora tudo para eles era difícil, não era muito fácil. O perigo da vida rondava eles todos os dias. Os velhos que tinham o respeito, a autoridade, isso já não existia mais porque eles o perderam em função de desobedecerem a Deus. E diz que cessou o gozo, caiu a coroa da cabeça, e o certo é que o coração ficou desmaiado, estarrecido. E voltando à lembrança, eles agora fizeram um compromisso diante de Deus de se converter ao Senhor, de voltar a olhar para o Senhor e a buscá-lo com a integridade do seu coração.
Foi nesse estado de coisas que eles proferiram as seguintes palavras: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Converter é tornar, é voltar. Converter é quando alguém saiu de um caminho seguro e certo e pegou um caminho errado, e quando descobriu que estava no caminho errado, mais rápido possível, tem a oportunidade de retornar, de fazer uma conversão, de voltar ao lugar de onde não deveriam ter saído. Foi exatamente assim que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles entenderam e sofreram na pele tudo aquilo quanto lhes foi advertido pelo profeta Jeremias, agora alguns deles começaram a se voltar para o Senhor, clamando pela conversão, porque eles tinham ido longe demais no caminho errado. E agora eles dizem: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Deus, que é maravilhoso, que é cheio de graça, de poder e de misericórdia, ele sempre está favorável e disponível a quem demonstrar no seu coração o arrependimento pelo caminho em que está, pela prática de vida, pelo comportamento que está demonstrando longe da presença do Senhor, uma vez que já esteve firmado em Deus, servindo-o com alegria, e em dado momento encontra-se numa situação de que todas as coisas boas de Deus para a vida ficaram no passado. Isto martelava tanto o coração quanto a mente daquelas pessoas. E não havia outra saída. Parece que eles tinham entrado num beco sem saída. A semelhança de Israel, no Piairote, precisaram voltar. Então, o pedido deles era: converte-nos, Senhor. Que o Senhor precisava tocar profundamente no coração deles para que eles tivessem essa decisão segura de se converter, de se voltarem para o Senhor e servi-lo novamente, com fé, temor, alegria e obediência. E a finalização deste versículo diz: renova os nossos dias como dantes, dizendo que os dias atuais, na época deles, em que eles estavam vivendo, eram dias amargurados, eram dias depressivos, eram dias difíceis, eram dias perigosos. E eles, lembrando-se dos dias anteriores, pediu ao Senhor dizendo: renova os nossos dias como dantes. Então, partindo deste ponto, nós observamos áreas onde precisamos ser renovados. Uma das áreas em que precisamos ser renovados é com relação aos nossos dias, ao nosso relacionamento com Deus. Precisamos fazer uma análise na nossa vida. Se continuamos no caminho que o Senhor nos colocou, no caminho de paz, no caminho de alegria, de segurança, de provisão, no caminho do Senhor, aonde a presença de Deus na nossa vida, ela era real, ela era permanente. Porém, por algum ato, por alguma condição, estas coisas foram ficando para o passado e outras coisas começaram a tomar lugar na vida, e elas foram pesando e foram desfigurando e tirando o pleno acesso à presença de Deus. E agora aqueles dias memoráveis, alegres, felizes e produtivos, eles ficaram para o passado. Mas a semelhança do povo de Israel, nos nossos dias acontecem também a mesma coisa. A palavra de Deus nos afirma: tudo o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Então nós observamos que este ciclo na vida das pessoas, ele de tempos em tempos, ele vai se renovando.
Quantas vezes as pessoas estão servindo a Deus com graça, com temor, com verdade, com alegria, estão no monte da santificação, estão na proximidade com Deus, tudo é gozo, tudo é paz, tudo é alegria, e de repente eles decidem ir por um caminho que não é bom. E neste caminho eles se perdem e ficam longe da presença do Senhor. Já não tem mais o gozo, já não tem mais a alegria, os anos já começam a pesar, as dificuldades começam a aparecer, os limites começam a pressionar e a pessoa fica presa numa situação que não tem forças em si para se libertar daquele estado de coisas que lhe aprisionou naquele momento. E é justamente aí que precisa, a semelhança do povo de Israel, parar por um tempo, rememorar o tempo passado na presença de Deus, que hoje está fazendo muita falta. E é preciso prometer diante do Senhor, através do arrependimento, converter-se ao Senhor e buscar de Deus a renovação. Primeiramente, a renovação dos nossos dias como dantes, que voltemos a ter graça, alegria, prazer, gratidão, satisfação, contentamento com a presença de Deus e desfrutá-la na sua totalidade. Então, os nossos dias precisam ser renovados. Nós precisamos voltar a desfrutar dias memoráveis na presença do Senhor, dias de celebração, dias de cântico, dias de regozijo diante do Senhor. Renova os nossos dias como dantes. Quando a pessoa entende qual é a sua necessidade e clama ao Senhor, o Senhor abre meios e oportunidades para que esta renovação aconteça. Renovar são coisas que eram vivas e se perderam com o tempo e hoje estão marcadas por uma vida monótona, sem sentido, sem vida, sem expressão. Então, renovar é trazer novamente, é soprar vida, é soprar uma nova realidade na vida da pessoa. Então, renovar é restaurar aquilo que se degenerou, que se desfez, que perdeu as forças, que perdeu tudo, que perdeu o próprio desejo de viver. Renova os nossos dias como dantes, é renovar a vida da pessoa para com Deus. E Deus é especialista em renovar. A renovação verdadeira, ela parte de Deus com o seu poder de renovar, restaurar todas as coisas que foram degradadas pelo tempo e pelo pecado. Então Deus é aquele que se coloca à disponibilidade para nos ajudar neste momento difícil da vida, que possivelmente tenhamos enfrentado, ou alguns estão ainda enfrentando. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós exemplos de tudo para a vida. E aqui está um exemplo agora de áreas da nossa vida, aonde precisamos ser renovados. Então encontramos aqui, em primeiro lugar, precisamos ser renovados os nossos dias como dantes, para voltar a ter aquela confiança, convicção, segurança em Deus e servi-lo. Mas, em segundo lugar, nós encontramos que precisamos também, não somente a renovação dos nossos dias, para que os nossos dias tenham sentido, tenham significado, os nossos dias tenham resultados para o nosso viver, mas também há necessidade da renovação do nosso entendimento, com o passar do tempo e com a proximidade, o relacionamento com as coisas
distante da presença de Deus, a mente fica afetada, a mente fica dominada por pensamentos e ideias que muitas das vezes não condizem com o propósito e a vontade de Deus. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixou escrito o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso entendimento precisa ser renovado, e a palavra de Deus é o melhor recurso que temos para renovar o nosso entendimento e passarmos novamente a desfrutar do que é a vontade de Deus, como sempre foi, boa, agradável e perfeita, e que por algum tempo perdemos este contato, mas hoje está diante de nós uma área em que precisamos também ser renovados, que os nossos dias sejam renovados, mas que o nosso entendimento também seja renovado e que a compreensão, o discernimento e a razão à luz do que diz a palavra de Deus possa ser fundamental na nossa vida. Então, com o nosso entendimento renovado, com os nossos dias renovados, outras áreas da nossa vida vão pouco a pouco também sendo renovadas. Tudo em nós precisa ser renovado. Não tem como renovar uma parte e deixar a outra. Por isso, o primeiro lugar é renovar os nossos dias. E dentro dos nossos dias está o nosso viver. E agora, no nosso viver, vem o nosso entendimento que precisa ser renovado. É a segunda renovação, a segunda área de renovação que precisamos. A primeira é que os nossos caminhos sejam renovados. A segunda é que o nosso entendimento seja renovado. A terceira é que as nossas forças sejam renovadas. A palavra de Deus afirma que o Senhor é aquele que renova as forças ao cansado. Ele restaura o vigor àquele que já não tem mais. Deus, então, renova os caminhos, renova o entendimento e renova as forças para continuar servindo com todo o vigor, com toda a força da vida. E é Deus quem traz esta renovação para cada um de nós. Então, em terceiro lugar, as nossas forças precisam ser renovadas. E nós vivemos e servimos a Deus com o nosso físico, mas nós temos o homem interior, que é o homem espiritual, no espírito e na alma que serve a Deus. E a palavra do Senhor afirma que o nosso homem exterior, ele dia a dia, ele se corrompe, ele vai se desfazendo, se desgastando pelo dia a dia. Mas o importante é que o nosso homem interior, ele se renove de dia em dia na presença do Senhor. Este homem interior, que é conhecido como o homem no espírito, ele precisa ser renovado na presença do Senhor nosso Deus. Então, nosso homem interior, ele também precisa de uma renovação própria de Deus para seguirmos adiante. Então, já observamos 4 áreas em que precisamos ser renovados. A quinta área em que precisamos ser renovados é a nossa vida de comunhão com Deus, que na Escritura fala-nos ter um altar com o Senhor. Altar é lugar de adoração, é lugar de se prostrar-se diante de Deus e buscar a sua face. Então, quando nós encontramos todas as vezes que as pessoas entraram em dificuldades, nós vamos encontrar que eles quebraram o altar que tinha com o Senhor
e não mais estavam com aquele altar edificado para oferecer a Deus o seu clamor e a sua necessidade. Como Elias, quando chegou diante do povo de Israel, que estavam cocheando entre dois pensamentos, quando ele foi observar, o altar estava quebrado. Ele então restaurou o altar do Senhor. E ao restaurar o altar, a presença de Deus voltou a operar em favor daquelas pessoas. Então nós também precisamos que o nosso altar com o Senhor, ele seja também renovado. Renovando o altar, como Asa fez com o povo de Judá. Não tinha paz para o que entrava nem para o que saía, somente perturbação. Mas quando o profeta chega diante dele e diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Se o deixardes também, ele vos deixará. Mas encorajou, dizendo: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ele entendeu que precisava tomar uma posição e ele renovou o altar do Senhor. Este altar, que é a nossa vida de comunhão plena e total com Deus, ele precisa também de renovação. Sem um altar renovado, nós não temos como oferecer sacrifício a Deus, ou seja, a nossa vida em consagração diante de Deus. É preciso que o altar esteja renovado, que o altar esteja por inteiro, ele não pode estar quebrado. Então precisamos da renovação do nosso altar. Em sexto lugar, nós precisamos da renovação da nossa vida naquilo que Deus requer de cada um de nós, o trabalho que Deus confiou a cada um de nós. Não existe pessoas que servem a Deus que não tenha o que fazer. A cada um de nós foi designado um trabalho certo, um trabalho pronto, um trabalho direcionado por Deus. E nós somos responsáveis por cumpri-lo. Se deixamos de fazê-lo, nós estamos em desobediência. Então, até o gozo no trabalho, no servir ao Senhor e servindo a Deus, é preciso que este nosso trabalho diante do Senhor, ele seja renovado. É a responsabilidade que Deus deu a mim, Deus deu a você, Deus deu a cada um de nós. E Deus sabe qual foi o trabalho que ele confiou a mim, qual o trabalho que ele confiou a você. Cada um de nós precisamos saber o que Deus nos deu para realizar e o que estamos realizando com aquilo que Deus nos confiou. Não podemos colocar num canto e desprezá-lo. É preciso estarmos em atividade diante do Senhor, no plano e no seu propósito estabelecido para a nossa vida na sua obra. Então nós encontramos aqui, em sexto lugar, que precisamos ser renovados no trabalho que Deus nos confiou. Em sétimo lugar, nós precisamos da renovação da alegria. Quando as coisas começam a dificultar e sair fora da presença de Deus, a alegria é a primeira que vai embora. Alegria e comunhão com Deus, elas ausentam-se. E a tristeza, a amargura, a dificuldade, a aflição, o sofrimento, eles passam a fazer parte da vida da pessoa. Mas feliz é aqueles que em tempo ainda pode reconhecer que foram longe demais e que precisam retornar. E este retornar é possível através da conversão. Conversão está baseada no arrependimento e na fé. Então, quando há este arrependimento e a convicção de que só Deus pode nos socorrer, há então a conversão, um caminhar de volta para a presença de Deus e pedir a Ele a renovação, porque os nossos dias precisam ser renovados. A nossa vida por inteira precisa desfrutar desta renovação que só Deus pode realizar
na vida de cada um de nós. Então nós encontramos hoje aqui pelo menos 7 áreas em que precisamos ser renovados, tendo como exemplo o povo de Israel. Veja o que aconteceu. A herdade deles havia passado a estranho. As casas, forasteiros tomaram conta. A água, eles tiveram que comprar agora. A lenha, precisaram comprar. Os perseguidores estavam pressionando. Os egípcios estavam procurando colocar dentre eles dificuldade. Os pais pecaram. Os servos dominavam. O perigo da vida era constante. A força, nós encontramos, a pele se enegreceu como um forno por causa da fome que eles passaram. Os mancebos foram obrigados a morrer. Os velhos perderam assento na porta. Os mancebos já não tinham prazer de cantar. A coroa caiu-lhes da cabeça. O coração desmaiou e os olhos ficaram escurecidos. Que quadro triste e horrível aquelas pessoas começaram a enfrentar. Mas feliz porque chegou o momento. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eles tiveram esta renovação da parte de Deus. Quem sabe você hoje está vivenciando este quadro difícil, perigoso, escuro. Mas ainda hoje é possível converter-se ao Senhor e suplicar a Ele que renove os seus dias como dantes, que você volte a ter alegria, volte a ter prazer, satisfação, disponibilidade de servir e adorar a Deus. Então, listamos aqui 7 áreas em que precisamos ser renovados. A primeira área que precisamos de renovação são os nossos dias. A segunda área que precisamos de renovação é o nosso entendimento. A terceira área que precisamos de renovação são as nossas forças. A quarta área em que precisamos de renovação é no nosso homem interior. A quinta área em que precisamos de renovação é do altar para servir e adorar ao Senhor. A sexta área em que precisamos da renovação é no trabalho que Deus colocou nas nossas mãos para realizar. E a sétima área que precisamos de renovação é o renovar da nossa alegria diante da presença do Senhor, para celebrarmos a sua santidade, a sua palavra e o seu poder. Então, encontramos aqui um caminho para a renovação em todas as áreas da nossa vida que precisarmos. O Senhor Deus está de prontidão para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido de socorro e a nossa disponibilidade de se converter ao Senhor. Quando dermos os passos necessários para a proximidade com o Senhor, Ele abrirá meios para que a renovação aconteça em todas as áreas da nossa vida, as que foram listadas e aquelas que não estão listadas, mas que nós sabemos que precisamos desta renovação para o nosso viver diante da presença do Senhor. E uma vez renovados pelo Senhor, desfrutemos com alegria a segunda oportunidade que Deus coloca diante de nós e firmemo-nos no Senhor para nunca mais voltarmos atrás, mas seguirmos passo a passo na presença do Senhor, com fé, temor, gratidão, fidelidade, alegria e disponibilidade para ser um instrumento para o qual Deus nos preparou. Que o Senhor continue ajudando, abençoando, fortalecendo e renovando a cada um de nós. É o desejo do meu coração que você também seja nesta manhã renovado pelo poder de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje,
mas para todo sempre. Amém.